Mateus 5, vamos ler até o versículo de número 12. Diz assim: vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se seus discípulos se aproximaram. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles receberão consolação. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados o coração limpo, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, isso Jesus falando, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Então esse é a primeira parte do Sermão do Monte. E a primeira parte do Sermão do Monte se encontra as bem-aventuranças. E aí a gente pode começar perguntando: o que é ser bem-aventurado? O que é bem-aventurado quando a Bíblia fala bem-aventurado? Quando a gente vê algo que Jesus fala sobre bem-aventurado, significa que é feliz. Ou seja, feliz é aquele que é humilde de coração. Né? Feliz é aquele que os aflitos, eles serão consolados. Felizes são os pacificadores. Mas interessante no Sermão do Monte, e de um certo olhar, mais propriamente as bem-aventuranças, é que as bem-aventuranças parecem ter um paradoxo. Né? O que é um paradoxo? É algo que se contradiz. Alguma coisa que você fala que ao mesmo tempo vai em contradição. Por exemplo, Jesus fala que feliz é aquele que é perseguido. Isso é um paradoxo. Ora, feliz não é aquele que é perseguido. Será que realmente seria uma pessoa feliz aquele que é perseguido? Ele fala, feliz é aqueles que choram. Quem é feliz normalmente está alegre. Quem é feliz normalmente transmite alegria. E possivelmente não seriam aqueles que choram. Só que Jesus está falando aqui, dentro do contexto, ele está falando mais propriamente do coração do homem, não da parte externa dele. Isso aqui, no caso, nós não vamos entrar muito nas bem-aventuranças especificamente. Nós vamos tratar aqui todo o contexto de Sermão do Monte. Então nós temos que entender, Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças. Você vai ver Cristo falando sobre o divórcio, você verá Cristo falando sobre a oração, você verá mais o que? Jesus falando sobre a lei, você verá Jesus falando sobre a ira. Então há uma série de ensinamentos. Por exemplo, luz e sal, Jesus fala logo depois das bem-aventuranças, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, existem várias abordagens que Jesus irá fazer no Sermão do Monte. Então, vamos lá. O maior sermão já pregado na história. Foi o maior sermão já pregado na história. Sermão de Jesus. E é algo interessante que nós devemos notar, que é logo no primeiro versículo, tem algo que a gente precisa se atentar aqui. Diz o seguinte, vendo a multidão, olha o que Mateus narra, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, seus discípulos se aproximaram. Esse verbo assentar-se é interessante. Por quê? Porque naquela época, todo mestre, quando ele se assentava, significaria para aquele povo judeu que viria um ensinamento de suma importância. Então,
Hoje, normalmente, quando alguém vai falar, vai se pronunciar, é de pé, que nem estou aqui, é de pé. Mas para o judeu, quando se assentava, quando o mestre se assentava, havia algo de muita importância a ser dito. E olha que interessante, o maior sermão pregado de todos os tempos pelo nosso Senhor foi justamente aquele de mais importância. Porque haveria aqui regras para que todos os discípulos, aqueles que quisessem seguir a Cristo, tivessem que executar e tivessem que aprender. Por isso que era de suma importância. Então, foi o maior sermão já pregado na história. As doutrinas que estão aqui no Sermão do Monte, como eu já falei, são paradoxais. E ela é de um nível intelectual muito alto, né? de um nível, de uma abordagem alta. E você vê isso até mesmo, por exemplo, em meios seculares, o Sermão do Monte chega até a ser um pouco atrativo em alguns termos. Alguns presidentes dos Estados Unidos, enfim, já chegaram a citar trechos e partes do Sermão do Monte. Ou seja, para você ver como o Sermão do Monte, ele até mesmo atraiu aqueles que não foram cristãos. Então o Sermão do Monte, ele tem grande valor, seja para cristão e seja para o ímpio. Então vamos lá. A cultura do reino de Deus aqui, ela é revelada. Toda a cultura do reino de Deus no Sermão do Monte é revelada por Jesus. E esse é o fator principal. Por que a cultura do reino de Deus é revelada? Porque para se obter o reino de Deus, necessário é conhecer o reino de Deus. Então Jesus, nesse sermão, ele explana, ele declara o que de fato é o reino de Deus, o que de fato é o reino dos céus. Vamos lá. Seus ensinamentos e lições são tão envolventes, ao mesmo tempo atordoador, que sua influência em seus discursos presidenciais, como já foi dito, são externados e comunicados em nossos dias. Envolvente por conta do conteúdo e valores e atordoador por conta do alto nível de realidade revelada do coração do homem ao coração do homem. Esse aqui é um ponto crucial também. Por que Jesus fala o que ele fala no Sermão do Monte? Porque necessário era que aquelas pessoas compreendessem que não era uma vida externa, não era um fator externo por causa dos fariseus e saduceus, e nós vamos entrar nessa linha aqui. Qual era o pano de fundo histórico e religioso, né, daquela época? Mas Jesus está querendo apontar para o coração do homem. Jesus está querendo alertar que o que mais importa é o seu interior. Você foi transformado de fato? Ou apenas você está externando alguma coisa parecido como um homem de santidade, parecido como uma mulher de santidade? Nós vamos falar mais sobre isso, sobre o pano de fundo histórico desse tempo aqui que Jesus pregou o Sermão do Monte. Para analisarmos o Sermão do Monte, existe um homem, vocês depois podem pesquisar, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu alguns livros e eu tenho até mesmo um livro dele, mas só que é digital o livro, né? Que fala sobre o Sermão do Monte. E ele ensina algo que é interessante, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele nos ensina a observar a totalidade do que Cristo ensinou e não a particularidade. Ou seja, não é somente pegar o Sermão do Monte, o reino de Deus é revelado no Sermão do Monte, só isso que eu preciso saber. Não é o particular que você pega. Você vai a partir do todo, né, de toda a Bíblia, e a partir do todo, do conhecimento do todo, você consegue entender mais profundamente o que está dizendo o Sermão do Monte. É nesse aspecto. Não estudar apenas o particular, mas o todo.
depois que estudar o todo, depois que entendeu o todo, aí sim, o que Jesus falou nesse particular aqui? Agora você vai começar a compreender ainda mais. Uma coisa que é interessante, que o Sermão do Monte ele vai declarar, que ele vai falar, é que é justamente a partir da cultura judaica, haviam então, quando Jesus começa a falar, começa a abordar sobre o Sermão do Monte, havia um melhor entendimento por causa da cultura judaica. Então o que Jesus fala aqui é praticamente aquilo que eles já conheciam do Velho Testamento. Algumas citações que Jesus vai colocar são pontos que foram ditos lá no Velho Testamento. E eles conheciam, eles sabiam, eles tinham a lei. Por exemplo, no caso do divórcio, né, do casamento, aí Jesus aponta, olha o que Moisés falou. Ou seja, estava mais claro na mente daqueles judeus porque eles tinham a lei, eles tinham o Antigo Testamento. Então, para a gente compreender também, a gente precisa ver esses aspectos do Antigo Testamento e do Novo. Isso vai refletir também no Novo. No sermão, nós encontraremos alguns respaldos veterotestamentários, como já falamos agora, como também base e estrutura para todo o Novo Testamento. Cartas paulinas, petrinas e joaninas, ou seja, cartas do apóstolo Paulo, cartas do apóstolo João e do apóstolo Pedro. Você verá o reflexo que teve o Sermão do Monte. Isso incutido nas abordagens desses apóstolos. Então, aliando os ensinos do Sermão do Monte a todos os outros ensinos de Cristo, teremos como resultado o perfil e o caráter de um verdadeiro cristão. Aqui que está algo que é de grande importância para todos nós. Então, quando a gente analisar o todo, né, quando a gente analisar os ensinos de Cristo e olharmos para o Sermão do Monte, nós teremos o resultado de qual é o perfil do verdadeiro cristão. Qual é o perfil do verdadeiro cristão? Está incutido no Sermão do Monte. Aqui está. E ele já começa, como nós lemos, com as bem-aventuranças. E algo interessante que eu já posso adiantar é o seguinte: para ser um cristão genuíno, você precisa ter todas as bem-aventuranças. Todas elas. Felipe, todas elas. O cristão ser genuíno, ele precisa ter todas as bem-aventuranças. Ou seja, feliz é o humilde, bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é o aflito, eles receberão consolação. Bem-aventurado é o manso, bem-aventurado é o que tem sede de justiça, fome e sede de justiça. Bem-aventurado é os misericordiosos. Isso tudo tem que estar incutido dentro do cristão. Não é somente uma parte, só isso aqui e a outra não. Quer ver um fato? Eu vou até adiantar. Não era para eu fazer, mas tudo bem, vamos lá. Vamos adiantar. Bem-aventurado os pacificadores. Olha só que coisa linda aqui para cristão. Bem-aventurados os pacificadores. Mas você já viu como tem crente que quando chega o pau quebra? Quando chega o negócio fica mais estranho, gente. É ou não é? Fica pior. Como é que pode? Né? Então, esses aspectos têm que estar na vida do cristão. Tem que estar. E uma coisa que a gente precisa entender, compreender também, quando Jesus fala essas bem-aventuranças, não é só o fato externo. Por exemplo, bem-aventurados que choram. Tem irmãzinha que vê uma cena triste e já chora. Né? Vê a novela e já chora. Não é isso que Jesus está falando. E chora. Não. É quando Jesus está falando isso, bem-aventurados são aqueles que choram, é porque está falando, chora pela condição do mundo. Quando o irmão está padecendo, né? Quando os irmãos estão encontrando dificuldades. Bem-aventurado é aqueles que choram pelo outro, né? Que intercede pelo outro, que sente pesar, né, pelo outro. Sente a condição do mundo, que vê o mundo perdido e até mesmo às vezes vê a igreja distante, a igreja perdida. Eles choram. Bem-aventurados são esses. Então Jesus está tratando nesse sentido. Então, o perfil e o caráter do verdadeiro cristão, ele está aqui.
tá? No Sermão do Monte. Só que não é assim, eu vou cumprir o Sermão do Monte para ser um cristão verdadeiro. Não é dessa forma. Como que acontece então? Por você ter sido já alcançado por Cristo, por você ter sido, recebeu o Espírito Santo, recebeu a Deus, foi regenerado, você cumpre o Sermão do Monte. Entendeu? Não é fazer para ser salvo. Simplesmente você faz porque você é salvo. Entendeu? Então vamos lá. A mensagem central, aspecto 1, característica 1. A mensagem central do sermão. Qual é a mensagem central do sermão? A vida religiosa, externada de hábitos tradicionais com aplicações de regras, enfatizando as obras realizadas, não geram salvos. O que está implícito no sermão é a regeneração, a mudança interior, de dentro para fora. Falamos, é a mudança do coração. Jesus está falando o que precisa mudar é o coração do homem. Não são os fatos externos, né? Não era o que os fariseus faziam. O que os fariseus faziam? Os fariseus chegavam e falavam assim, eu dou o dízimo, né, do cominho, eu faço isso, eu coloco veste tal, eu estou aqui na frente de todo mundo, na praça, eu oro, eu faço isso para que todos possam me ver. Olha como é que eu sou santo. Aí Jesus faz a comparação desse fariseu hipócrita com um publicano que chega e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Aí Jesus pergunta, qual dos dois foi justificado? O fariseu que se diz santo, ou o publicano que reconheceu o seu coração, Senhor, sou pecador. Esse é um ponto interessante do Sermão do Monte. O Sermão do Monte chama a todos os homens a se arrependerem. Essa é a ideia de que Cristo fala no Sermão do Monte. O primeiro ponto que nós vimos é o quê? Ele estava assentado. Se assentou. Então, quando o mestre se assentava, havia algo de suma importância para ser dito. E o que era isso de suma importância para ser dito? Era, no contexto geral, arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado. Esse foi o contexto, né, do Sermão do Monte que Jesus pregou. Então isso tudo para você ver como o Sermão do Monte ele é bem abrangente. E ele está apenas em 3 capítulos de Mateus. Você vai encontrar também em Lucas, só que Lucas não é tão profundo quanto Mateus. Então voltando aqui, o Sermão do Monte chama todos os homens a se arrependerem. Nós vimos isso. O chamado de Jesus no Sermão do Monte é se arrependam, convertam-se. É o coração que precisa ser mudado. Então vamos lá. O segundo aspecto, o primeiro é a mensagem central do sermão. Mensagem central, arrependam-se, arrependimento. Segundo aspecto, constituição de um povo separado, de um povo distinto. Então o que acontece? Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, aí chamou Abraão para uma aliança e um concerto. A gente conhece a história. A aliança se estende a Isaac e a Jacó. Estendeu Isaac e Jacó. Segue com os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, e chega em Moisés, que concede ao povo um código de conduta. Um código de conduta. Esse tratado da aliança veterotestamentária. Ou seja, quando chega em Moisés, existirá agora leis para que o povo pudesse caminhar. Existirá regras. E aí o que acontece depois? O Sermão do Monte é praticamente o quê? É a continuidade daquilo que foi entregue lá atrás em Moisés, mas agora através de Cristo revelado. Moisés foi entregue a lei. Agora o Sermão do Monte declara a própria lei que é Cristo, personificada, a própria lei que é Cristo, e também revela a graça, tempo de graça. E isso aí a gente não vai entrar nesse método, tempo da lei e tempo da graça. Então se revela em Cristo. E aí o Sermão do Monte irá fazer com que, assim como aconteceu no povo da velha aliança, né, que tinha aqueles ensinamentos, que tinham agora aquelas regras, agora em Cristo, com o Sermão do Monte, há também regras a ser seguidas pelos cristãos.
Não somente para aqueles que estavam lá naquela época, dentro daquele contexto, não só para os judeus, mas para todos agora que fossem vir para o reino de Deus, ou seja, que fossem reconhecer o reino de Deus. Então, o Sermão do Monte é esse conjunto de doutrinas da igreja do Novo Testamento. Ele é a base da igreja, né? Se existe uma base, se existe um alicerce para o cristão, é o Sermão do Monte. Então, o que a gente tem que fazer? É sempre se voltar para esse texto aqui, de Mateus 5, 6 e 7. Esse texto é como se fosse um espelho para nós, né? Agora, quando a gente chega diante do espelho, o que esse espelho vai revelar? O que esse espelho vai trazer para a gente? E esse é o ponto do Sermão do Monte, trazer esse senso para todos nós, essa percepção. Agora nós vamos falar qual era o pano de fundo histórico. Qual era o pano de fundo histórico do Sermão do Monte? Primeiro que a gente tem que entender era o que estava acontecendo naquele lugar. O que estava acontecendo quando Jesus falou o Sermão do Monte, quando ele pregou, quando ele ensinou o Sermão do Monte. Uma das coisas que nós temos, nós conhecemos, nós sabemos, era que o Império Romano reprimia aquele povo. O Império Romano reprimia o povo. E aí vem Jesus como cumprimento da profecia do Velho Testamento, ou seja, virá alguém para salvar. A ideia que talvez os judeus tinham era o quê? Vai vir um homem forte, que pega na espada, né? Que pega em armas e que se levanta contra César e contra o Império Romano para combater. Talvez o ideal de salvador que os judeus tinham seria um homem político, de questões políticas, um homem político militar, né? Por que na hora da crucificação, Jesus e Barrabás? Solta Barrabás. Por que solta Barrabás? Porque ele briga, porque ele era de guerra, ele era lutador. Ele era, por mais que ele tivesse feito crimes... Pelo que ele queria, ele matava ali. Exatamente. Por mais que ele tivesse feito crimes hediondos, ele era um homem sanguinário em que se voltava contra Roma. E o povo era oprimido. Imagina, o povo sendo oprimido por Roma, sendo oprimido por um governo, né? O que se espera, por exemplo, isso a gente pode até interpretar no nosso contexto. Quando nós somos oprimidos, o que nós esperamos da resposta de Deus é o quê? Não, Deus de alguma forma vai trazer alívio, vai mandar esse governo para o inferno, vai mudar essas coisas todas. Mas não é isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. E a gente vê esses aspectos até mesmo nas cartas de Paulo. Nas cartas de Paulo. Paulo fala o seguinte, olha, sejam submetidos às autoridades. Aí entra no outro lado. Mas sejam submetidos às autoridades. Mas é outro aspecto que a gente poderia falar. Mas então, o Império Romano reprimia aquele povo. E o povo esperava um homem, um Messias, um Salvador, um enviado por Deus para salvar o povo do Império Romano. Pô, o povo está perecendo. O povo precisa de alguém para o livrá-lo. E aí o Sermão do Monte faz justamente o oposto. Porque Jesus fala assim, olha só, se você odeia, ele fala o seguinte, ama seu inimigo. Quebra todo pensamento que as pessoas tinham, puxa, mas tem um Império Romano, ele vai vir, vai destruir. Não. Ame seu inimigo. Ame aquele que te afronta. Bem-aventurado é vocês, que aí entra dentro das bem-aventuranças. É vocês que por causa da injustiça é perseguido. Olha só, coisas injustas, e isso é interessante, irmãos. Coisas injustas podem acontecer conosco, mas esse fator
não é porque Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. Não, é um fator que é até bíblico. Bem-aventurado é você que é perseguido. Faz parte da vida do cristão ser perseguido. Esse é o que a gente tem que entender. Faz parte. Por que faz parte? Porque você vai contra todos os preceitos e as ideologias do mundo. Você já viu quando um cristão, um jovem cristão está no colégio, ele é o mais diferente da turma. Além de nerd, ele é o mais diferente da turma, né? Aí quando esse jovem, que ele é diferente, etc e tal, quando ele chega num determinado grupo, ou alguns se afastam, ou muda o rumo da conversa, ou muda, né? E alguns até mesmo zombam, né? Da fé, zombam da fé do menino ou da menina. E às vezes esse jovem se sente reprimido. E aí começam então, às vezes, algumas crises. Puxa, servir Deus é assim, eu vou ser deixado de lado, eu vou ter que... Não, você tem que entender que é bem-aventurado é você se você é perseguido. Então, se acontecer em qualquer situação, você tem que lembrar desse versículo aqui, olha, o versículo do capítulo número 5, o versículo número 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Olha o que Jesus fala. Se vocês são perseguidos por causa da justiça, e aí a gente tem que pontuar também. Se vocês são perseguidos, porque tem gente que é perseguida porque só tem opiniões distintas da outra, né? E ele é ímpeto, ele não é prepotente, ele não aceita. Não, a questão que nós estamos falando é ser perseguidos por conta da sua fé. Então a gente estava falando o seguinte, daquele contexto, Sermão do Monte, o Império Romano perseguia, né, havia a perseguição do Império Romano, e os judeus esperavam então um líder político militar. No caso, eles acreditavam que Jesus seria esse líder político e militar. O Sermão do Monte também traz um misto de admiração e de frustração. De admiração pela forma como Jesus ensina, pela forma, tanto que as pessoas ficavam atônitas pela forma como Jesus passava os seus ensinamentos, porque era diferente dos fariseus, era totalmente diferente dos fariseus. Então aquelas pessoas ficavam admiradas, mas ao mesmo tempo havia uma certa frustração. Por exemplo, quando Jesus fala bem-aventurados são os pobres, até esse momento, quando Jesus fala assim, bem-aventurados são os pobres, eu imagino que aquele povo pobre, agora é a hora da virada, né? Agora que Cristo vai fazer as coisas e nós, como pobres, nós vamos mudar nossa vida. Só que Jesus falou o quê? Complementou, bem-aventurado o pobre de espírito, necessitado de espírito, ou seja, aquele que sempre está necessitado, buscando alguma coisa. Não só o pobre físico. É lógico que Deus se compadece, mas o que Jesus está falando é o de espírito, é o de coração, aquele que vê que ele por si só, ele não tem condição nenhuma de fazer as coisas se não for por intermédio de Deus. Então ele sempre está buscando Deus, sempre, todo momento está buscando Deus. Esse é o necessitado. E esse necessitado, Jesus fala, é um bem-aventurado, é o pobre do espírito. Então, temos que ter essa consciência. E o que aconteceu foi uma frustração por parte daqueles que estavam ouvindo o sermão por conta disso, né? Então Jesus não veio para me tirar da minha pobreza. Eu pensei que ele ia... Entende? Quer ver um outro fato que encaixa nisso? Quando Jesus multiplica os pães, o povo estava faminto. Deus se compadeceu, multiplicou os pães, né? Tinha 5 pães e 2 peixes. Multiplicou os pães. 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, comeram a partir dos 5 pães e 2 peixinhos. Olha que milagre! Extraordinário. 5.000 homens. Aí passa-se um tempo, Jesus se isola, vai para um outro lugar. O povo que foi alimentado volta de novo atrás de Jesus. Mas por que volta atrás de Jesus? Jesus fala isso. Por causa do pão. Aí Jesus vai falar o quê? Vocês procuram o pão que perece. Ou seja, vocês vão comer
vão saciar agora. Daqui a pouco vocês vão sentir fome de novo. Mas eu sou o pão da vida. Né? Eu sou o pão da vida. E aí o que acontece depois? As pessoas começam a se afastar. Lembra desse fato de João, capítulo 6? Que Jesus começa a falar que ele é o pão da vida e etc e tal, aquele que come da minha carne, que bebe do meu sangue. Aí a pessoa vai, não era isso que eu queria ouvir. Eu quero, não era isso que eu queria ouvir. Aí começa a se afastar. O que Jesus fala? Jesus veio assim para ele e fala assim, não, voltem, gente. Não, tem algo para você. Não. Jesus vira para os 12 agora. Olha, imagina a cena. Jesus virou para os 12. Conjecturando, né? Parafraseando. Vocês estão vendo eles indo embora? Estamos, Senhor. Vocês querem ir com eles? Aí Pedro se levanta. Acho que é uma das palavras mais belas que eu mais gosto da Bíblia. Para quem nós iremos, Senhor? Se só tu tens palavra de vida, né? Então, esse é o fator principal que nós temos que compreender. Então, vamos lá, voltando para a gente já finalizar. Uma reforma social era esperada, soluções rápidas eram desejadas, ou seja, precisava ver, eles esperavam alguém que mudasse todo aquele contexto que eles estavam vivendo. Mas o Sermão do Monte, a proposta de Cristo, foi fazer guerra sim, mas no coração do homem. Novamente a gente volta a isso. Fazer guerra no coração do homem, para o homem enxergar e ver que ele era pecador, que ele vê que ele precisava de fato de Deus e se arrepender dos seus pecados. Então vamos lá. Qual era a religião predominante naquele tempo? A gente já está chegando ao final. Qual era a religião predominante naquele tempo? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os zelotes e eram os essênios. Essa era a religião que predominava naquela época. Por isso que o sermão de Jesus era o que chamou mais atenção, porque era diferente de todos esses. Eles estavam acostumados a ouvir os fariseus, os zelotes, os essênios, ver como eles procediam. E Jesus agora chega e faz tudo diferente, dizendo que era o Filho de Deus, mas demonstra, através do sermão, daquilo que ele falou, que realmente ele era Filho de Deus. Aquelas pessoas ficaram atônitas, ficaram admiradas, de uma certa forma admiradas. Então, em resumo, para a gente entender quem são os fariseus, quem são os saduceus, essênios e zelotes. Os fariseus eram os tradicionalistas, eram os legalistas, ou seja, você só deve fazer o que eu falo, mas eu talvez não faça. Tanto que Jesus fala isso. Olha, vocês veem como os fariseus se portam? Podem até fazer o que eles falam. Até façam o que eles falam. Só que eles são hipócritas. Eles falam que deve ser feito, mas não fazem. Entende? E eles queriam sempre status, sempre estar à frente. Esses eram os fariseus, eles eram legalistas religiosos. Os saduceus já eram os liberais. Eles não acreditavam na vida eterna. Eles não acreditavam na vida pós-morte. Os essênios eram os separatistas, os essênios se separavam, se distanciavam, se isolavam, eram os essênios. E os zelotes eram os ativistas radicais, ou seja, eram aqueles que radicalmente faziam coisas que pensavam que estavam fazendo para Deus. Então esse, de uma certa forma, é um resumo da religião daquela época. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Vamos lá, vamos pular aqui. Deixa eu ver. Então, o pregador do Sermão do Monte, a gente já sabe, foi Jesus. Jesus quem pregou. E tem algumas implicações que a gente tem que entender. Quando Jesus prega, você não tem nenhum erro. Porque um pregador, por exemplo, um pastor, um líder, alguém que pode pregar, ele pode cometer erros. Em algum equívoco, ele pode cometer, ele pode acrescentar, ele pode diminuir, enfim, ele pode cometer. Aqui não, Jesus não comete nenhum erro teológico, cristocêntrico, enfim, não tem erros aqui. E é interessante que, puxa, não tem erros nesse fato, Felipe? Não tem erros. Quando Jesus fala sobre se a tua mão direita te faz pecar, arranque ela. Se teus olhos te fazem pecar, tire-o. É melhor que você entre sem os olhos, sem a mão, no céu, do que tenha os olhos, tenha as mãos e vá para o inferno.
Como é que é isso? Vou ter que arrancar minha mão, vou ter que tirar meus olhos? Se fosse assim, não ia sobrar nada da gente. Não ia sobrar nada. Não ia sobrar nada. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte: seus olhos te fazem pecar, desvia ele. Se tua mão te faz pecar, segura ela. Segura ela. É isso que Jesus está falando. Que aí o coração precisa mudar, a mente precisa mudar para esses fatores acontecerem. Vamos lá. Os ouvintes do sermão, toda a classe de homens e religiosos, ou seja, aqueles que estavam ouvindo o sermão de Jesus. Toda a classe de homens, religiosos, pecadores, discípulos, salvos e não salvos. O sermão, ele transpassa apenas lições de conduta para os que haviam sido salvos. Crida em Cristo, como denota uma mensagem evangelística aos que ainda se encontravam fora do aprisco. Algo interessante a ressaltar é: você não será salvo, isso a gente falou, né, no início. Você não será salvo porque cumpriu o Sermão do Monte. Nossa salvação não está em nossas obras e méritos, mas por ser salvo, você cumpre o Sermão do Monte. Então, de uma forma assim bem resumida, bem introdutória, isso aqui é bem introdutório, tá? Nós falamos sobre todo o Sermão do Monte. O que você deve fazer? Chega em casa, dá uma lida no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Você ali verá esses ensinamentos que Jesus nos traz, grandes ensinamentos. Hoje, se for dada a oportunidade, eu devo dar uma continuidade no que o Sermão do Monte pode nos trazer hoje à noite. Vamos ver ainda, não sei. Eu vou trazer praticamente uma continuidade do que o Sermão do Monte pode nos revelar. Então, conclusão. Ao olhar ao Sermão do Monte, devemos ver e concluir de que se estamos aprovados ou reprovados. Temos que ter isso em mente. Quando analisamos o Sermão do Monte, nós estamos aprovados ou estamos sendo reprovados, né? Ao ver o Sermão do Monte, realmente fica claro que você nasceu de novo? Ao olharmos o Sermão do Monte, está claro, eu nasci de novo? Que sua vontade é santa, é distinta da massa? Será que isso acontece? Os anseios pelas coisas do mundo ainda são anelados por você? Ou seja, são desejados? Você deseja muitas coisas do mundo, viver como o mundo vive? Seu coração foi limpo? Foi limpo por quem? Pelo poder do Espírito Santo. Mudança da mente, transformação do caráter, estão evidentes, isso aqui é o mais importante, lógico, tudo é importante, mas o mais importante, está evidente a transformação e a mudança do seu caráter, está evidente, você mudou a forma de pensar, de agir, de entender as coisas, ter uma cosmovisão, a gente fala muito isso lá no jovem, uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristocêntrica, que é a cosmovisão. Sua vida reflete os ensinos de Cristo nesse sermão? Né? Se a nossa vida se adapta ao que Jesus ensinou, se ela está de acordo, concernente com o que Jesus ensinou, então, de fato, nós estamos vivendo o Sermão do Monte e somos cristãos verdadeiros. O Sermão do Monte revela a pecaminosidade, a depravação e a miséria do homem. E por último, agora para a gente refletir, você é um salvo? Eu coloquei aqui como conclusão, você é salvo? Sua vida foi transformada pela graça de Deus, de forma que sua alegria está em amar a Deus e ao próximo como todas as forças? Seu testemunho prova o cristianismo que sua boca fala? Isso é o que é importante, né? Caso não, eis aqui o maior pregador de todos os tempos, convidando ao arrependimento e à fé para que todos nós viéssemos a ser salvos. Então, a conclusão do Sermão do Monte é essa. Ele serve como espelho para nós, para que possamos, então, realmente ver se nós estamos vivendo o cristianismo correto, vivendo mediante a palavra de Deus, dando testemunho, testificando, mostrando Cristo pelas nossas ações. Isso é o mais importante, você demonstrar Cristo, demonstrar o Evangelho pelas suas atitudes, pelas suas ações. Mas como que isso acontece? Quando você conhece.
Se você não conhece o Evangelho, como que você vai transmitir o Evangelho? Se você não conhece a Deus, como que você vai transmitir algo de Deus para outro? Então, o Sermão do Monte serve para nós, além de aprendermos, né, o contexto daquela época, serve também de lição para todos nós do tempo atual. Então vamos colocar de pé, gostaria de chamar o Ezequiel para fazer essa oração final. Presbítero Ezequiel.